E agora eu queria agradecer ao Marcelo de Santos, que vai fazer a segunda fala do dia. O Marcelo é doutor aqui pelo Instituto de Biociências, uma tese em sistemática e filosofia, acho que dá para dizer. Atualmente pós-doutorando no Instituto Konrad Lorenz para Evolução e Pesquisa Cognitiva em Viena. Então foi super legal que deu certo a data também do Marcelo estar aqui no Brasil. Bom, obrigado a todos por estar aqui. E, assim, talvez valha a pena passar um pouco da trajetória, né? Do que eu passei. Como é que chegou para mim o Leaves de Levonten e como o Schmalhausen apareceu para mim. Eu acho que, para começar, algo muito importante é que, como o livro do Leaves de Levonten é a primeira referência dos biólogos, geralmente, no tema. Né? O caminho inicial que a maioria percorre. Conhece o livro dele, começa a se interessar, vai atrás, entende melhor, vê outros livros. Né? Eu acho que é o ponto de partida da maioria dos biólogos esse interesse. Né? E é uma influência fundamental. Só que, para o meu caminho foi um pouco diferente. Eu comecei na dialética pelo Schmalhausen. E depois eu fui para o Leaves de Levonten. Então, é uma trajetória um pouco diferente. Vai ser um pouco enviesado naturalmente, e eu quero tentar mostrar como é que esse caminho foi sendo desenvolvido. Né? Então, bem rapidamente sobre a trajetória. Né? Eu atualmente estou na Áustria, é o lugar da síntese estendida, boa parte do pessoal do KLI é da síntese estendida, e eu também agora faço parte do Museu de Viena. Então, eu sou, na verdade, um taxonomista de moscas, filogenética de moscas. Surgiu depois do estudo teórico e a dialética. Né? Então, eu vou tentar percorrer também esse caminho de moscas para a dialética, ou seja, como a partir da prática científica, o pensamento dialético vai auxiliar o cientista nos seus pensamentos. Então, é um caminho um pouco diferente, e a introdução foi muito bem feita pelo Victor, percorrendo esse caminho dos biólogos dialéticos. Né? Mas aqui a ideia é tentar mostrar, claro, também na minha formação, né, sou biólogo, mestre e doutor em zoologia, de como esse pensamento dialético, além do que pode se falar sobre as discussões holismo, empirismo, organizacionismo, como ele ajuda a resolver problemas da biologia. Aqui vai ser um exemplo na morfologia. Tá? E se surgir algumas dúvidas ao longo do caminho, por favor, sinta-se livres para perguntar. Eu acho que tem espaçador também, se você preferir. Deixa eu ver, está funcionando? Está funcionando. Beleza. Então, obviamente, vamos começar com o livro, do Leaves de Levonten, e que, por curiosidade, quase não tem fotos dos dois juntos. Tá? Essa aqui eu achei do Stuart Newman, que também é bem associado à ideia marxista da biologia, sobre quando foi um artigo que ele publicou sobre a morte do Levonten. Vou tirar esse mouse daqui. Bom, é o melhor que eu pude conseguir. Então, como eu falei, esse livro é muito importante como uma base conceitual inicial dos biólogos que pensam os problemas da biologia como uma coisa mais complexa. Né? Aqui, embora os temas que já foi falado se interconectem, aqui o meu enviesamento como taxonomista, então visual, né? Então eu coloco muita coisa visual, coloco capa de livro. Aqui é um pouco do enviesamento de formação mesmo. Não tem algum demérito de outra forma de exposição, mas é dialético ver alguém mais que trabalha com essa forma mais de exposição, pensado na dialética como sociologia e o enviesamento mais de ver as coisas. Né? Então, no livro, eles comentam algumas coisas importantes. Aqui é a introdução. Eu vou fazer um pouco da introdução, um pouco do último capítulo. Porque não sei se todos tiveram a experiência de ler esse livro. Né? Minha primeira experiência foi não conseguir entender nada de dialética. O que eles estão querendo dizer? Li, tá bom, beleza. Gostei, interessante, adaptação. Cadê a dialética? Para mim, é um caminho idiosincrático que passou por mim, tanto que eu desconsiderei. Tipo, tá, interessante. Então, vou mostrar para vocês como esse caminho foi feito. Né? Então, esse livro é mais uma compilação de vários artigos ao longo da história que eles estão publicando. É uma grande compilação, com a introdução e o último capítulo totalmente inéditos. Acredito que também o último capítulo seja muito importante para situar onde está a dialética. E aqui é o primeiro capítulo, aqui já estamos no último. Então, eu fiz um salto do livro inteiro
Porque, no final, eles não querem ser fixistas, eles não querem propor, esse é o conceito de dialética, isso aqui é ponto final. Eles trabalham a ideia. Tanto que eles falam que o livro é o biólogo dialético, não biologia dialética, porque quiseram deixar esse ponto em aberto, né? Vamos discutir como resolve problemas a partir disso. Só que, no final, eles sentem a necessidade de conceituar um pouquinho melhor, né, o que é dialética. Eu vou passar, assim, rapidamente, porque eles colocam, porque alguns conceitos, algumas palavras vão percorrer toda essa trajetória, tá? Então não se apeguem muito aqui, só para mostrar mais ou menos como é que eles estavam pensando, né? Então talvez, quando a gente fala materialismo dialético, eu não sei se todo mundo sabe o que significa, o que isso quer dizer na verdade, né? Então, a ideia materialista é algo que não existe, bem sucintamente, existe no mundo ontológico. Ela é uma realidade ontológica, o que existe no mundo. Contra a ideia, por exemplo, idealista. Temos o conceito, pode pensar idealismo, teve um movimento na morfologia da ideia do tipo como conceito, como uma abstração mental. Isso é um conceito totalmente idealista. Você não consegue testar, ver no mundo. Então ele é material, ele é empírico, é o que existe no mundo, né? E, bem sucintamente, dialética, o que seria a questão dialética? Se todo mundo está firme na cabeça. Bem sucintamente, dialético seria a questão aqui que já está colocada aqui, né? A questão da parte todo, que você não consegue reduzir. Estudando as partes individualmente separadas, vai entender o todo, né? É um exemplo que eu percorri, que eu acho que ajudou a entender esse pensamento dialético mais básico, né? Você perguntar para uma pessoa, para um homem, ele é uma boa pessoa? Depende. Você pode perguntar para a esposa dele, ele é uma boa pessoa? Ele é um bom marido? Ele fala assim, não é um bom marido. Então ele é uma pessoa. Ou você pode perguntar para os filhos, ele é um bom pai? Sim, ele é um bom pai. Como é que ele pode ser bom em um tempo e ruim em outro? Então ele é boa ou uma pessoa? Então a dialética pega esse contexto de oposição entre eles para entender se ele é bom ou ruim. Ele é bom filho, mau marido, mas ele trabalha bem no trabalho dele, é um bom trabalhador. Então, você vai pegando essas forças opostas para entender o todo. Então, só a parte do bom marido não resume ele como pessoa. Não sei se o exemplo foi bom, mas é assim que eu consegui estruturar isso aqui. Então, é essa a ideia, né? O que existe no mundo, né, que é um problema que era fundamentalmente importante nos séculos passados, e a dialética de pensar essa parte mais complexa da parte pelo todo, né, que eles colocam aqui. Então, eles colocam essa relação que é heterogênea entre as partes, né? Uma parte, você precisa da outra parte, e elas não se resumem entre si, né? Há uma parte mais complexa entre elas. Então, as propriedades das partes não têm poder alienado de essência anterior do que eles são queridos da parte em particular em relação ao todo. Então, as partes são independentes entre si e trabalham em conjunto para dar um todo diferente. Aqui eu só coloquei para exemplificação que eles colocaram como que seriam essas conexões, né? Interconexão universal, ser heterogêneos, a ideia dos opostos e a ideia de integridade de níveis também. Então, todos esses conceitos que eles colocam no final para poder entender essa parte dialética ao decorrer do livro. Porque também vou partir de alguma dessas coisas, a parte pelo todo, o conceito fundamental. Não é uma coisa totalmente, como eu diria, dogmática, né? É uma forma de pensamento, de estruturação de como você vê o mundo, e que isso foi importante para eles ao longo da sua toda a trajetória, principalmente nesse livro. E que é uma parte importante. Além dessa estruturação que eles fizeram, da dialética, os problemas colocados no livro, isso aqui, para no final, eles colocam que, então, nós devemos rejeitar essa euforia molecular e que isso está decorrendo a ideia de museu, coleções sendo negligenciadas. Isso era verdade em 85 e é completamente verdade em 2025. 40 anos não mudou nada esse cenário. Então, a minha formação é um biólogo sistemata que trabalha com morfologia, hoje completamente reduzido a estudo de DNA. Então, um dos problemas do Livon, ao longo da trajetória dele, era atacar o problema do DNA como um dogma, como algo reducionista. Então, nos anos 80, isso nem era tanto assim. As técnicas moleculares já existiam, mas não tão avançadas que tem hoje. Hoje a gente consegue ter
milhares de genes ao mesmo tempo, sequenciamento de nova geração, então conseguimos milhões de dados para fazer parentesco entre organismos. Então, hoje nós temos títulos como esse, ó, filogenia dos insetos resolvida. Está resolvido. Não importa mais nada. Você tem aqui foi baseado o transcriptoma de... Pense em milhões de dados de DNA. Está resolvido. Não interessa como é que é o imaturo, o adulto, o ovo, o ambiente. Todo organismo, toda célula. Se você tem DNA, você tem tudo. Uma retificação enorme aqui, né? Você pega toda a estrutura complexa de organismo, se reduz para o DNA, diz que a história evolutiva daquele organismo é só isso aqui. E o cenário continua. Hoje, falamos em filogenômica, né? Temos a filogenia, filogenética, como o estudo do parentesco dos organismos, e a filogenômica, como os dados genômicos, DNA praticamente todo, para fazer essa inferência do relacionamento filogenético. Não sei se alguém percorreu esse caminho. É um caminho que o Livonten bateu a vida inteira. Até o final ele percorreu esse caminho. Mas ele não era da filogenética, que seria muito pior. Ele seria muito mais combativo se fosse a filogenética, porque é um campo praticamente desmoralizado em termos de se você não trabalha com molecular, você não tem como trabalhar. Ou é molecular ou você não tem trabalho. Então, aqui é um dos problemas centrais que principalmente o Livonten trabalha e que foi um dos motivos de eu entrar nessa literatura. Então, eu comecei no Schmalhausen estudando um cientista soviético que falou que Schmalhausen disse algo interessante sobre o organismo. Então, o meu caminho foi percorrido da sistemática, fui para um entomólogo soviético, para o Schmalhausen, depois para o livro de Livonten. Então, esse foi o meu caminho. Então, essa redução do organismo todo como DNA, só que você esquece a forma magnífica que está deixando de lado, né? Você não está estudando forma, você não está estudando... Todas essas formas diferentes são negligenciadas nesse tipo de estudo. Então, você pensar como reducionismo, principalmente metodológico, você pega a menor unidade possível da vida, que é DNA, para explicar toda a história evolutiva ao longo de milhões de anos. Eu não consigo imaginar uma disciplina tão reducionista quanto hoje, como temos principalmente no estudo de DNA, como relação de filogenética, relação de parentescos. Então, esse é um problema de ordem prática. Aqui vou tentar elaborar de como o pensamento dialético visa a minar esse tipo de problema, como a gente tem que interpretar esse tipo de problema e por que esse reducionismo é ruim em termos de entendimento de organismo, de causalidade do organismo, né? Então, o problema, se foram colocados aqui do gene, o gene não é importante, aqui é outro nível. Aqui nem é mais gene, você coloca um monte de dados de DNA, vai te dar uma filogenia e você explica tudo isso aqui. Não foi mais de nada. E tanto que é até interessante que essa abordagem aqui coloca como resolve. DNA vai resolver. Resolveu. Tanto que alguns até acham que chegamos no limite da filogenética. Nós temos filogenômica, para quê? Acabou. Acabou a ciência como um todo. Então, é um dos problemas atuais que existem. Então, a minha abordagem vai ser muito do conteúdo de como alguém formado na zoologia tem um problema na zoologia e quer resolver de forma dialética. Eu acho que é isso que eu queria passar para vocês, né? Vamos ver se eu vou ter algum êxito. Aqui já foi mencionado no capítulo do biólogo dialético do livro, tem um lugar que eles estão falando sobre o problema do Lysenko. Também, acho que não cabe aqui explicar uma história complexa, já foi tocada sobre esse assunto, né? E aqui que vai surgir o contraste do Lysenko com o Schmalhausen. Aqui que é citado, por exemplo, o Schmalhausen pela primeira vez. Então ele coloca o Schmalhausen como alguém oposto ao Lysenko, como alguém que estava combatendo essa ideia de Lysenko, a ideia, sim, reducionista, não dialética, oposto do que ele dizia que fazia. Eu não li trabalhos do Lysenko, mas a unanimidade é que ele não era dialético, ao contrário. Dá para dizer que a forma dele abordar genes e ambiente realmente tendia a ser mais pela Lamarck mesmo, pelos discursos que eu pude ler. E que eles também citam Dobzhansky como alguém importante para essa visão mais sofisticada. Então, não era só o genes, Lamarck, o ambiente importava também. Então, a questão de gene e ambiente já começa a aparecer aqui, né? Só que essa questão que eles estão colocando nos anos 80, gene e ambiente, que estava desconhecida, né?
Estava bem desconhecido. Eles estavam tentando retomar essa discussão. E, ao falar de Schmalhausen, parece um nome alemão, né? A família dele era da Alemanha, por isso que fala Schmalhausen. Se eu fosse falar russo, seria Schmalgausen. Não faça muita importância, mas... Por isso que o nome não parece, eu achei que fosse alemão, inclusive. Mas ele o avô dele era da Alemanha e o pai dele também trabalhava na ciência, né? Então, é tido como esse cara marcado no historiador da ciência. Ele disse, Schmalhausen é um dos maiores teóricos da evolução do século XX. Se foi mencionado que o Waddington é pouco conhecido, Schmalhausen é muito menos conhecido. Geralmente, Schmalhausen é uma nota de rodapé para o Waddington. O Waddington disse isso foi importante. Schmalhausen também disse algo parecido. E se encerra a discussão. A minha ideia é trazer para vocês que Schmalhausen é muito mais do que o rodapé do Waddington. Ele tem a relevância própria, atualíssima, muito atual do que ele disse há muitos anos atrás, e que é atual por ser a abordagem dialética dele. Então, é uma figura reconhecida por historiadores e cientistas, embora hoje seja completamente esquecido, infelizmente. E o Mark Allen também é um filósofo da biologia, também cita o Schmalhausen como uma figura mais importante, frequentemente ignorada da evolução e da forma. Ele era um morfologista, então mais do que um genético, a síntese moderna e tudo mais foca muito no aspecto genético, muito forte esses aspectos de paleontológicos, zero em aspectos embriológicos e muito menos morfológicos. Tanto tem até um capítulo do livro, fizeram uma compilação sobre a síntese moderna, acho que de 80 o livro, e escrevem sobre o estudo de a morfologia como uma ciência, não teve contribuição à síntese moderna, foi inútil. Não percorreu, foi atrás, e ao ler, ver a literatura que existia fora dos Estados Unidos e Europa, excluindo obviamente a União Soviética, você vê que isso não aconteceu. Foi um fato local, principalmente dos Estados Unidos e parte da Europa. Então, também fica um alerta que, às vezes parece o que há de conhecimento, o que há de consenso, só que acontece nos Estados Unidos e Europa. Só que o mundo não é só esse. Aqui também é uma ideia de trazer, ele não era americano, não era europeu, vamos colocar assim, centro estrito, era soviético, então eles se colocavam como contra, um pouco desassociados, e tinha ideias muito boas, só que foram ignoradas por fatores não científicos. Eu acho que também é uma abordagem que a gente tem que pensar. Quando eles falam, morfologia não teve contribuição, porque eles não citam outros autores, só citam autores que estavam ao redor deles, né? Hoje isso também é verdade. Então, bem basicamente, uma biografia bem básica dele, foi um cara muito importante das ciências da União Soviética. Então, ele nasceu em 1984 em Kiev, ele era ucraniano. Esse é um fato importante, que muitas vezes falam de russo ou soviético, mas nunca ucraniano, mas colocando no mundo atual, ele era ucraniano. E trabalhou muito tempo em Moscou, na Rússia. Então, uma coisa muito importante é que ele foi aluno do Servetsov. Eu não vou falar basicamente só agora sobre o Servetsov, mas foi o professor dele e foi um cara importantíssimo para a morfologia russa, depois soviética, entre o século XIX, final e começo do século XX. Então, o Servetsov já tinha uma tradição de estudar a forma e o organismo dos espécimes para entender a evolução deles. Então, o professor dele é muito importante. Para ter uma ideia de tradição, né? Há uma tradição de pesquisa dessa época. Então, durante a vida do Servetsov, ele foi importante no departamento da Universidade de Moscou, depois ele foi da Academia de Ciências da União Soviética, 30 a 41 foi diretor de zoologia, então ele teve, dentro da União Soviética, ele teve um papel muito importante. E, após a morte do seu professor Servetsov, ele ficou a figura mais importante da morfologia, dá para colocar também em biologia e evolução da União Soviética. Então ele assumiu, tinha essa função muito importante lá, um papel super relevante. Só que, quebrando toda essa ascensão meteórica dele como um líder na União Soviética, que já foi mencionado, né? Em 23 de agosto de 48, ele foi exonerado do cargo dele, do Departamento de Zoologia da União Soviética, também ligado ao museu, dentro das ciências da União Soviética. Então, foi
diretamente ligado ao Lysenko. O Lysenko fez com que ele fosse demitido, exonerado, e em Moscou, no centro, teve que trabalhar em Kiev. Ele voltou para a Ucrânia, de Moscou. Então, aqui também não vou falar muito sobre Lysenko, foi um fato bem estudado, tem livros sobre esse assunto, né? E é importante notar que ele tirou o Schmalhausen desse trabalho que ele estava fazendo. E o Lysenko acusou ele de usar errado os dados da herança darwiniana e bloqueando a expansão do núcleo criativo do darwinismo. Tinha uma ideia do darwinismo criativo na União Soviética. Você vai trabalhar o darwinismo com resolução de problemas do proletariado. Então, tinha essa noção da aplicação também das ideias, né? Tanto os programas de pesquisa eram retomados, não tão teóricos, mas em aplicação para agricultura e tudo mais. Aqui ele sempre falou, não, o meu programa é melhor, eu consigo fazer milhos melhores, renda melhores. Então era bem aplicado, né? Só que ele estava obviamente errado, né? Isso surgiu um grande problema para morfologia e genética da União Soviética, que dizem que nunca se recuperou, né? Que se perdeu. Vavilov, por exemplo, faleceu em trabalhos forçados no Cazaquistão, vários outros cientistas foram mortos, foram para os países, né? O Schmalhausen foi até que tranquilo, ele só foi para Kiev, contanto que nunca trabalhe com genética, desista de genética. Então ele teve que se suceder a esse tipo de coisa para poder ficar vivo e continuar trabalhando. Então ele morre em 63, ainda com o Lysenko dominando completamente o cenário e continuando a publicar vários livros em segundas edições. Nos anos 80, a impressão que dá é que ele foi reabilitado pelos cientistas soviéticos. Então, várias obras dele, segunda edição, foram refeitas, foram reproduzidas e foram impressas novamente nos anos 80, com biografias e tudo mais. Então, parece que houve uma reabilitação dele nos anos 80, principalmente. Tá? E aqui, quer ver, o nível de influência que ele tem, principalmente na Ucrânia, tem um Instituto de Zoologia ao nome dele. Então, é uma figura realmente muito importante localmente e internacionalmente, né? E quem tentou trazer a ideia internacional do Schmalhausen foi, como já foi mencionado, o Dobzhansky. O Dobzhansky conhecia a obra dele, sabia da importância dele, colocava como o biólogo mais importante da União Soviética no momento. Então, o Dobzhansky tinha essa preocupação, porque ele via ideias muito originais e importantes do Schmalhausen. Então, ele coloca aqui, ó, o buco do Schmalhausen, que eu vou mencionar daqui a pouco, que é muito importante, fatores de evolução. Eles têm a base da embriologia comparada, anatomia comparada e mecanismo de desenvolvimento, né? Ele diz, é importante um link perdido na ideia moderna da evolução. Então, aqui, o Dobzhansky implicitamente coloca o Schmalhausen como um dos membros da síntese moderna, né? Que acho que é uma ideia que ficou. Porém, quero mostrar para vocês ao longo da apresentação, rapidamente, que é questionável um pouco. Ele não aderia a essa visão genicentrista, principalmente da síntese moderna. E ele colocava muitos estudos de desenvolvimento nas suas ideias, algo que não existia na síntese moderna. Embora o Dobzhansky seja um que tentava colocar mais o ambiente nos seus estudos, ele ainda estava fixo mais nessa ideia da síntese moderna do gênio e ambiente como desassociados, né? Aqui ficou muito forte. E muito do trabalho do Schmalhausen hoje, que é citado, coloca a ideia de desenvolvimento. Porém, a tradição russa de morfologia evolutiva colocava a ideia de desenvolvimento não como uma grande inovação, como algo que nós colocamos, era natural. Servetzov, o professor dele, trabalhava com o desenvolvimento naturalmente. Ele estudava, como o David Wake trabalhava, com o desenvolvimento de membros de salamandra. Era o mesmo estudo do David Wake, acho por isso que eles tinham essa comunicação, era o mesmo estudo. Então, para estudar membros desses organismos, ele estudava o desenvolvimento. É algo natural, você vai ver como o desenvolvimento se dá para eu entender aquela forma e como ela se relaciona com o ambiente no geral. Então, as ideias que tinham aqui é uma tradição de pesquisa que já existia anteriormente e que foi fortalecida depois com o pensamento dialético. Então, às vezes, parece que foi uma coisa muito inédita. Não, simplesmente os Estados Unidos não tinha, depois foi ter. Então, parece que essa nova síntese moderna é uma grande novidade, vamos trazer o desenvolvimento de volta. Já existia aqui, e era normal.
Então, tem um pouco de calma. Quando você pega esses autores mais antigos, você vê que muita novidade de hoje era a verdade do passado. Né? Para ele também isso era verdade. E esse é o grande livro do Schmalhausen. Acho que todo mundo tem contato sobre ele. Ele é o livro que foi traduzido para o inglês, organizado primeiro em 49 pelo Dobzhansky, e que é uma tradução, é de 49 a primeira edição, uma tradução dos anos 40, anos de guerra, acho que ele acabou de escrever em 41, 40, e que dizem, como foi mencionado, que o Dobzhansky, para não compartilhar muitas ideias soviéticas, marxistas, foi podando tudo que ele mencionava de dialética, Engels, Marx, que ele foi retirando, tanto que esse livro quase não há referência a esse pensamento. E eu consegui ter acesso ao original russo, a segunda edição, e esse é um trabalho que eu estou desenvolvendo. Foi cortado mesmo, do Dobzhansky foi lá e cortou tudo de dialética, cortou tudo de Marx, de Engels, ou não? Pelo meu conhecimento da obra de Schmalhausen, é estranho, bem estranho, que não mencione nada. Todos os livros dele mencionam marxismo bem forte, Engels, até Lenin, e aqui quase não tem nada. E depois tem de novo. Eu acho que o Dobzhansky deu aquela cortadinha. Pensa, Estados Unidos dos anos 40, um livro de um soviético. Vai começar a falar de marxismo? Acho que é fácil de entender por que isso aconteceu. Tá, aqui eu prefaço a segunda edição da tradução pelo David Wake. Então ele coloca fatores da evolução, ainda tem interesse atual na biologia evolutiva. Isso em 86 já. O livro foi escrito nos anos 40. Então ele coloca aqui a ideia de normas de reação durante o desenvolvimento, umas ideias muito importantes aqui, que o Lewontin vai trazer toda a trajetória dele, né? E que, mais uma vez, ele tem uma abordagem sofisticada que coloca ênfase na interação, o genótipo e o ambiente. Está vendo que isso é uma coisa recorrente sobre Schmalhausen, que parecia uma grande ideia, uma grande novidade, o que era um lugar comum na época. Todo mundo fazia esse tipo de estudo. Então, para ele, foi uma coisa natural. E que ele pensava também os elementos contraditórios. Então, esse livro, se vocês tiverem acesso, talvez até tenha aqui, eu não tenho certeza, mas até que tem. Apesar que essa aqui é bem boa. Vale a pena percorrer essa literatura. Então, outra coisa que o Wake fala sobre o livro é que tem uma abordagem muito dialética sobre a evolução. Num livro que eu acredito seja menos dialético do Schmalhausen. Já é bem dialético, o David Wake. Então, aqui começa de como ele estruturou as ideias dele sobre como a dialética não só é um discurso, claro, veio de cima para baixo, veio do governo soviético, estipulou como uma estratégia de Estado, tem ideias dialéticas, linha marxista, mas tem alguns até historiadores da ciência que colocam o Schmalhausen não como, ele usava dialética porque tinha que usar. Não, ele realmente pensava de forma dialética e aplicava ideias dialéticas. Aqui começa o russo, mas relaxa, é só isso aqui, não vai ser nada bem traduzidor assim. Mas são 3 livros que eu percorri que eu quero passar para vocês. O primeiro, da esquerda para a direita, é o organismo como um todo no desenvolvimento individual histórico. Desenvolvimento individual é embriologia, né? Do ovo até o adulto. E o histórico é relacionamento ao longo da história, a história evolutiva. Então, como o desenvolvimento e a história formam o organismo como um todo. O título já diz mais ou menos qual é a linha dele, né? Depois nós temos aqui o segundo, padrões da evolução, que ele vai estudar problemas de adaptação mais específicos. E aqui é o livro, a segunda edição de 69, que é o Problemas do Darwinismo, que é a síntese da ideia do Schmalhausen como um todo, e foi usado durante décadas na União Soviética como livro básico de evolução. Então ele foi acusado de não saber de Darwin, mas depois que o Lysenko caiu, foi usado durante muitos anos como livro básico das universidades soviéticas. Aqui eu vou trazer alguns elementos do livro que eu acho importante trazer. Esse livro, na verdade, não tem em português, obviamente, muito menos em inglês, não foi traduzido. É um trabalho que eu estou fazendo lá no KLI de tradução desse livro inteiro. Então, é um trabalho em desenvolvimento. Ele já está em inglês, pus aqui para o português para vocês, que por acaso tem uma doutoranda lá que é do Cazaquistão, que se interessou, ela sabe falar russo, então a gente está trabalhando nesse livro para fazer uma tradução em inglês,
porque eu acho que esse livro merece muito mais cuidado do que ele tem. Como não foi traduzido, desconhecido. Mas a literatura russa, depois dos anos 90 e tudo mais, cita como é importante. E o programa russo de morfologia é baseado em Schmorhausen até hoje. É algo atual, então. Então, aqui a introdução dessa segunda edição do livro, duas cientistas que trabalham com desenvolvimento de membros, trabalham com morfologia, que esse livro ataca o problema da integridade como um problema do desenvolvimento individual. Então, de novo, a integridade do organismo no seu ambiente, não como uma entidade dividida do ambiente que ele vive. Então, o que elas acham que esse livro é muito importante? Porque mostra, do ponto de vista do materialismo dialético, a enorme importância da compreensão de todo o curso do processo evolutivo, e explica a interdependência da integridade do organismo entre sua ontogênese e filogênese, tanto com o seu desenvolvimento embrionário em adulto, quanto a sua relação filogenética entre os organismos. Então, aqui eles já colocavam o que tem de importante aqui, como a dialética para ele era um programa de pesquisa do organismo. Aqui eu vou citar só alguns pontos que eu achei importante trazer, tentar explicar como ele trabalhava a questão dialética. Ele vai começar, talvez, a questão mais básica, né, de como você entende o organismo, né? Como você entende a ideia de um reducionismo contra um holismo, o organismo como um todo, né? Então, para o mecanicista, ele contrasta a ideia mecanicista e a ideia do dialético. O mecanicista pensa só nas partes, divide as partes dos organismos, se você entende as partes, você entende o todo, fim de história. Então, as propriedades dos organismos são explicadas pelas propriedades dos genes. Isso aqui é importante, ele colocou entre aspas, porque ele está criticando, né? E a soma dos genes é o genoma, que supostamente fornece uma característica hereditária completa do organismo. Então, aqui já tem alguma diferenciação com a síntese moderna, que ele já não colocava o gene como algo propriedade completa do organismo. Você vai explicar o organismo inteiro pelos genes. Né? Há algo mais acontecendo aqui para o Schmorhausen. Aqui ele colocava em fórmulas, né? Como é que pensa um reducionista? Você tem o organismo como um todo, tem as partes. Entendeu as partes, entendeu o todo. Então, as propriedades do todo são mais as propriedades das partes individuais. Acho que é um ponto pacífico como é estudado hoje. Uma coisa que eu acho muito importante da crítica que ele faz, que estamos trazendo, não é tipo, nenhuma ciência deve ser assim. É que a ciência só pensada no reducionismo não vai entender um organismo como um todo, não vai entender a história dele, não vai entender como ele se relaciona com o seu ambiente. Né? Que é uma ideia de... Se eu fosse falar, só tem que pensar dialético, nunca reducionismo, eu seria antidialético, na minha opinião. Então, pense nessa crítica como uma força oposta entre as duas visões, reducionismo e holismo. Aqui ele está explicando a visão holista dele, né? Tanto que o livro ontem sempre explicou. Então, aqui ele fala, todo na medida para a forma das partes, e que é impossível dizer que o todo é maior que a soma das partes. Aqui, o lugar comum, como eu citei no artigo do livro do livro ontem, está lá também. Então, é uma ideia já antiga, obviamente também não começou com Schmorhausen, mas foi o que mais trabalhou essas ideias, né? A parte para o todo, vem de Hegel, coisa muito antiga. Né? Então, as propriedades, na verdade, mesmo se você remover uma ou outra, como elas são emergentes, ou seja, a parte delas, ela faz uma função diferente do que o isolado. Então, você não pode remover aquela parte para você entender o todo. Então, o A mais B faz função C, reducionista, mas o A mais B juntos, do holista, faz um D, a função. É muito mais complexo do que isso. Então, ele coloca aqui, um organismo é a função de A, B, C e D, e a parte é a função, por exemplo, de A dentro do organismo como um todo. Então, essa é uma visão do que seria pensar no organismo. Que parece que é ultrapassado, parece que é simples, mas o estudo atual da biologia, ela é tão reducionista que isso parece algo extremamente novo. Mas não é. Mas eu, quando li isso, eu falei, nossa, alguém pensa assim um pouco diferente, porque hoje se DNA explica tudo, a parte explica tudo. Você não precisa do todo. Precisa saber desenvolvimento, ambiente não interessa, as relações que ele tem com outros organismos, menos ainda. Então, isso que para mim, quando veio para mim, eu achei uma coisa revolucionária. Embora seja lugar comum para ele. Marcelo, você foi 35 minutos para a gente pensar. Tá. Eu acho que mais uns 10, no máximo. Obrigado. Então, analisar esses fatores, ele colocava fatores indicativos de desenvolvimento
individual histórico. Então, como o desenvolvimento embrionário ajuda a entender o organismo como um todo, onde ele se situa. Por exemplo, aqui não dá a ideia de plasticidade fenotípica, mas ele coloca algumas normas de reação, alguns fenotípicos vão aparecer e alguns vão desaparecer para manter um conjunto de estabilização da forma. Mas vão aparecer variabilidades que algumas vezes não são genéticas, são mais complexas do que isso. Então aqui, por isso que para ele é tão importante o organismo como um todo. Às vezes não aparece na forma genética, mas aparece a norma de reação. Então você vê um fenótipo aparecendo, embora o genótipo não tenha modificação, não tenha sido selecionado, né? A questão para ele era a mutação, né? É bem amplo. Então, essa alteração do gene não afeta somente uma mudança, né? Ele coloca pleiotropia do organismo, afeta o organismo como inteiro, né? Então, se conhece que o fatoramento do gene, que existe apenas uma conexão indireta por meio dos processos de desenvolvimento individual. Que só essa ênfase dele, mais ampla, não só do gene, um gene, uma característica, sei lá, um azinho, se transmite essa herança. E com uma ideia mais complexa disso. Né? Então, a ideia geral talvez da síntese moderna, né, como colocamos, há uma relação, não é uma reciprocidade causal. Né? Tem um DNA, muda, ambiente, seleciona e ponto final. É uma visão direta que a minha interpretação, não está indo de acordo, ele está criticando. Tá? Aqui, mais ou menos. Então, aqui é a parte que não está no livro biodialético, mas depois ele vai aparecer a biologia como uma... como você mencionou o livro, aquele que você mostrou que era um outro, biologia sob influência. Vai aparecer lá depois, mas isso aqui é o artigo original. Aqui, de novo, eles colocam muito Schmalhausen dentro do contexto glicêmico. Né? Aqui me dá um pouco além, mostrar as ideias do Schmalhausen. Né? Então, aqui eles colocam, Schmalhausen adicionou, falou sobre a seleção estabilizadora, que são, algumas características são causadas por questões internas e externas, que reduzem o seu fitness. Então, a seleção natural vai evitar que tenha essas coisas no organismo. Né? Então, eles colocaram a questão da seleção estabilizadora. Eu vou explicar bem sucintamente o que é essa ideia, porque a ideia de Schmalhausen que colocou a forma dialética dele pensar o organismo que levou ele a pensar nessa seleção estabilizadora. Então, qual é a ideia? Que nós temos uma norma do organismo, a forma com que ele vai se estruturar, e a seleção estabilizadora vai proteger aquela norma. Por exemplo, se você pensar em aquela mariposa preta, mariposa corpo preto, asa preta e corpo branco. Em ambiente de muita luz, aquela mariposa de asa mais branca, bem selecionada, vai para o fitness naquela direção. Só que ela também tem algumas manchas pretas de outra cor, ela não é inteiramente branca. Então, naquele contexto que o ambiente está branco, a mariposa está branca, então a norma da reação vai manter branco e vai tirar o que é mais escuro ou outras cores que não são brancas. Então vai manter aquela norma, naquele fitness médio local ótimo. Só que vai ter algumas características fora daquela norma. Então, a ponta da asa mais escura, outra com uma estruturação é um branco mais para o bege. Então está fora da norma. Então, a seleção natural às vezes não é tão forte nesses caminhos. Né? Ela vai estabilizar o branco, mas vai ter desvios da norma. Então, o que ele disse, se há um processo evolutivo que mudou o fitness, por exemplo, agora aquele ambiente, asa preta, sabe? Isso no caso clássico, né? Houve muita poluição, então o ambiente está mais escuro, pensa em tronco de árvore, então aquelas asas mais escuras vão ser aquelas que vão ser selecionadas. Alguns indivíduos já tinham aquelas manchas mais escuras, então a norma, então, vai ser quebrada. Então a seleção natural vai ser direcionada para aquele caminho mais escuro. Alguns indivíduos que já tinham manchas mais escuras vão ser direcionados para aquele caminho. Essa é a ideia geral dele, que hoje é usada em livros textos de biologia evolutiva, inclusive. Né? Então, a ideia do organismo que tem essa complexidade fenotípica nele. Né? Então, é essa ideia de seleção estabilizadora que está no Schmalhausen, que é um pouco parecida com o Waddington também. Né? Aqui eu vou pular um pouquinho, porque senão vai alongar muito, mas essa é a ideia
que eu coloquei dele. Aqui é o gráfico que colocou no plano do darwinismo, mostrando isso, né? Alguns, mais para a esquerda e mais à direita, são aqueles que são desviados da norma, né? Pensa que a norma seria mariposa com corpo branco. Mais para a esquerda, mais para a direita, são cores diferentes. A seleção natural, em alguns casos extremos, ela vai podar, ela vai eliminar. Alguns casos vão ficar. Se mais para a direita for ponto de asa preta e o ambiente mudar, essa população, essa parte mais preta, vai ser selecionada nesse caminho. Então, não é um gene seleciona aquele caminho. Então, há uma variabilidade da população um pouco maior do que isso. Então, esse é o esquema da seleção estabilizadora do Schmalhausen. Aqui é o mesmo exemplo, né? Pensar na mariposa. Então, é uma relação entre seleção direcional e estabilizadora. Uma vai direcionar para um caminho, mas não vai começar do zero, vai começar com algum fenótipo existente. Então, essa ideia que ele colocou mostra que o organismo ele é mais complexo que só os seus genes. Né? As normas de reação vão aparecer com o tempo e vão ser selecionadas para um caminho ou para o outro. Mas, na maior parte dos casos, ela vai selecionar para ficar naquele médio ótimo do organismo. Aqui, para encerrar a parte de Schmalhausen, vou tentar ser mais rápido aqui, que ele coloca claramente a evolução como um desenvolvimento dialético. Né? Então, ele pensa a evolução como matriz dialética, por exemplo, a interação entre o ambiente externo e o interno do organismo, a relação entre os opostos, é um elemento da dialética forte para ele, em que ele coloca assim, o aspecto mais importante, profundamente dialético, no entanto, de Darwin, é a compreensão das forças motrizes do processo evolutivo, que seria essa luta dos opostos, né? Um organismo contra o outro, o ambiente colocando pressão contra ele. Então, essas lutas dos opostos seria a forma dialética que os organismos se desenvolvem. Né? Então, desenvolve e evolui historicamente. E essas contradições seriam essas forças motrizes da evolução. Né? Competição, seleção natural, sexual, tudo mais. Então, isso é a força motriz do processo evolutivo. Então, essa ideia do Schmalhausen que ele colocou, acho que mais diretamente para tentar explicar as ideias dele. E, claramente, ele coloca aqui uma ideia que depois surgiu muito depois, né? A ideia da tríplice hélice, que é do Leeuwenhoek, né? Esse livro aqui é de 2000 e pouco, começou nos 2000, e que, claramente, as ideias que o Leeuwenhoek coloca já estão colocadas como problema para o Schmalhausen, né? Embora no contexto diferenciado, aqui já aparece, todos esses problemas já aparecem para o Schmalhausen. Então, a tríplice hélice tripla aqui já aparece para o Schmalhausen, em vários casos, então, numa grande novidade, né? Que foi esquecido por vários motivos. Né? Depois a gente pode explicar por que hoje a biologia evolutiva ficou tão reducionista e por que nessa época, na União Soviética e tudo mais, ela não era, e como tentar explicar o porquê disso. Né? É uma das questões também colocadas, que a gente pode discutir depois. Então, qual que é a ideia da dialética? Agora eu vou tentar colocar como dialética como resolução de problema. É muito comum pensar essa área de dialética na psicologia, principalmente por causa do Vygotsky e tudo mais. Então, a literatura da psicologia coloca isso como dialectical thinking, pensamento dialético. Como é que se resolve um problema pensando de forma dialética, né? E para você colocar esse problema, é colocar em operação a dialética como esses fundamentos que foi passando para vocês. Para o Schmalhausen, era como ele pensava a biologia evolutiva e como ele pensava o problema da evolução dos organismos. Então, ele colocava o pensamento dialético como uma aplicação de problemas que estavam postos a ele. Né? Só que você precisa, como aqui foi colocado, colocar uma explicação e desenvolver essa ideia, né? Porque são pressupostos gerais. Parte vai mais que o todo, beleza, como é que você aplica isso? Força dos opostos, como é que você operacionaliza isso no seu dia a dia, no seu trabalho como cientista? Né? Então, essa é uma questão importante. E aqui a ideia é de colocar o pensamento dialético como uma estratégia de pesquisa. Você tem um problema no seu laboratório, como é que você pensa dialeticamente? Como é que você coloca os problemas na sua frente, como você pensa eles? Então, vou tentar colocar aqui uma ideia de como o pensamento dialético ele é atual e resolve problemas. Só para ter um debate, seria bom daqui a pouco. Vou acelerar. Óbvio que tudo que eu estou falando tem a ver com a síntese moderna, como já foi mencionado várias vezes. E falando com eles aqui, depois a gente pode ficar um pouco depois. Eles assumem Washington e excluem Schmalhausen.
motivos que nunca saberemos. Então, aqui a ideia de colocar esse pensamento dialético como um problema de resolução de problemas. Aqui um exemplo que eu estou trabalhando. Vou tentar ser rápido, qualquer coisa a gente pode depois formalizar depois na discussão, né? Você tem uma estrutura, aqui é chamada estrutura helicoidal de Bourgaard. Ela na engenharia é tida como uma estrutura eficiente e tem essa forma helicoidal, uma lâmina sobre a outra. Então é esse o aspecto do design dessa estrutura. E ela é usada na engenharia, na bioengenharia, mas ela foi copiada da natureza. Então essa estrutura existe na natureza. Existem insetos, por exemplo, artrópodes, crustáceos, insetos, essa estrutura, daquele jeito. E ela também existe em esqueleto dérmico de peixes, placodérmicos e alguns ceracantos, em peixes mais primitivos, né? Então pode ver que a estrutura está lá, é a mesma estrutura. E você pensa, como você explica essa estrutura surgir de organismos tão distantes? A gente sabe que insetos e vertebrados estão milhões e milhões de anos de diferença, né? Como é que você explica essa semelhança? É uma adaptação? Não é uma adaptação? Você explica como um processo de arquitetura, uma restrição da arquitetura? Como é que você explica esse processo? Foi a pergunta que eu fiz. Um dos caminhos que são colocados é, para o próprio Gold-Livon, tem um artigo muito famoso deles, né? Que vocês têm que pensar que essas estruturas aqui serem idênticas e surgirem organismos independentes é uma questão de arquitetura. Então eles colocam a questão de como aqui as paredes de São Marcos, a igreja de São Marcos em Milão, a estrutura é assim, não por acaso, ela é assim porque é uma restrição de forma. Se ela não fosse assim, não manteria a estrutura como um todo. Então eles falam, tem casos que a adaptação não explica a forma. Em alguns casos é essa restrição construcional. Então, ou é restricional ou é adaptação. Então, um contra o outro. A gente vai pensar que é uma forma dialética, né? Mas talvez não explique o todo, né? Aqui eu vou pular e pensar no seguinte caso. Que processo vai nos colocar essa mesma estrutura ótima em organismos diferentes? Eu acho que a seleção natural é o único aspecto que vai nos explicar esse elemento que aqui é claramente adaptativo. Resistência biomecânica à pressão. Tá, embora a origem dele tenha sido direção fitness, ótimo, o resultado ser o mesmo nesses organismos já não é só a adaptação que explica. Aqui é as forças constitucionais, aspectos físicos constitucionais. Então, qual a ideia geral? Que nós temos que pensar dessa forma na estrutura do organismo, né? Tem a forma, a função e o aspecto estrutural do organismo. Então, nesse exemplo que eu dei, a melhor explicação para ele, embora a origem seja adaptacionista, o resultado final é melhor explicado como uma construção de forma. Então, esse aqui é um exemplo dialético, que você tem que pensar como as forças contrastantes entre si, um aspecto histórico, por exemplo. Em insetos é quitina, em vertebrados é queratina. Aspecto histórico. Adaptacional, de origem, como direção, caminho ótimo, e estrutural, ou seja, naquele caso, a melhor explicação possível é estrutural, é arquitetural, não só adaptação. Então, aqui quis deixar um exemplo de como pensar de forma dialética é um problema. Só adaptação não explica tudo, só arquitetural não explica tudo. A força entre os dois explica. Nesse caso, a força maior é arquitetural, em vários outros casos, a força maior é só adaptacional. Então, esse aqui é um exemplo prático, no meu ver, que resolve um problema na biologia. E obrigado pela paciência. Super obrigado, Marcelo. Eu só perdi uma coisa, então esse gráfico tá onde? Eu fiz. É meu. Olha. Foi baseado no Seylacher, um alemão, mas esse aqui é meu. Que legal. As flechas, a ideia é essa, né? Uma força está oposta em relação à outra. Legal. Na explicação da... Isso aqui é explicação de forma, né? Não é genética, não é... Tá. Que é raro encontrar. Legal. Gente, então acho que a gente pode fazer assim, 5 minutos de discussão. Diogo? Tem uma pergunta rápida, mas acho que é uma coisa importante, assim. O que é reducionista? É o uso de DNA em escala genômica para resolver filogenias? Ou o fato
de alguma forma como a gente organiza o incentivo à ciência, valorizar mais isso em detrimento de atividades complementares. Porque é super simples argumentar que se você está interessado numa coisa que requer respostas não reducionistas, como a evolução do comportamento social, você conseguir ter uma filogenia bem resolvida de artrópodes vai te ajudar um monte, porque daí você pode mapear aquele caractere numa filogenia. Então, na minha cabeça não teria nada intrinsecamente reducionista no ato de você incentivar a construção de filogenias robustas com dados moleculares, mas depende do contexto em que ela vai aterrissar. Eu falo agora ou alguém mais fala? Acho que se no final. quiser comentar. Tá muito em cima, né? Então, qual a ideia? A ideia de construção de filogenia. Mapear, eu acho um dos maiores erros científicos que existem na biologia. Não existe mapear. Se você está mapeando uma análise molecular, aí, o interessante é saber a morfologia. Você tem análise molecular, você mapeia a característica morfológica lá, de asa. Então você está reduzindo uma série de coisas complexas da forma, excluídas, e você só porque deu esse grupo próximo desse, você diz que é a mesma coisa. Mas o que te dá o resultado de um grupo ser mais próximo do outro é uma complexa história causal, histórica, que não é só o DNA. Tem organelas, peça-célula, órgãos, estruturas, toda essa hierarquia para chegar à forma, né? Então, o mapeamento é uma desculpa epistêmica de você pular a etapa da forma do organismo. Porque quando você mapeia, você pode excluir tudo. Eu mapeei aqui. Mas a sua hipótese filogenética original não pode ser reducionista. Você pode aplicar com outras coisas. Então, acho que essa é a crítica que eu coloco. Hoje tem um mapeamento que é muito comum, né? Para mim, um mapeamento de caracteres é uma desculpa epistêmica para você fazer qualquer coisa dentro da sistemática e da biologia evolutiva. Quem mais, gente? Uma questão pontual que eu achei muito legal você falar que ele está antecipando a tripla hélice. Isso você encontrou, por exemplo, no tripla hélice do Lewontin, tem alguma menção ou pista de que ele veria uma herança do Schmalhausen? Foi uma visão que eu fiz, assim. Tá. Para mim está muito claro, porque a questão gene-ambiente, está sempre aparecendo todo momento. Né? Porque se ele conhecia, citou em outro lugar, seria legal ver se tem pelo menos uma pista indireta ali, por mais que ele não cite, sei lá, né? Eu não percorri tanto a literatura do Lewontin, assim, mas eu acredito que diretamente não. Por isso que a influência está diretamente colocada, mas uma citação talvez direta, eu desconheço. Claro, claro. Legal, gente. Mais alguém? Se não, claro que a gente vai continuar ao longo do dia. Desculpa, Marcelo, ir cortando assim. Estou preocupado de dar tempo da gente almoçar e voltar às 2. Às 2 da tarde a gente volta. Na verdade, eu queria só te parabenizar por você estar fazendo aí a tradução do... Você está fazendo a tradução do Schmalhausen, me interessou bastante. Queria até conversar mais sobre isso depois. E é impressionante como nas citações que você traz, o caráter dialético do pensamento do Schmalhausen está muito mais explícito, né, do que aparece nas versões, pelo menos em inglês, dos fatores da evolução. Né? Tem um capítulo sobre isso. É. O primeiro sobre o organismo, acho que é o mais autêntico dele. E depois tem um capítulo sobre a dialética da evolução. Né? Então ele coloca 11 estatutos do porquê que é materialista e do porquê é dialético. Ele vai discorrer bastante. Pois é. Estou bem interessado nesse material. O que não existe no Fatores da Evolução, né? Talvez o inglês não exista. E só esse título, o organismo como um todo, né? A ideia de totalidade está muito presente aí na infraestrutura mesmo do pensamento do Schmalhausen. De fato, era um biólogo dialético avant la lettre, digamos assim, né? Antes do Leibniz, do Lewontin. E é interessante ver que também toda essa questão para eles era algo embutido na União Soviética naquela época, era uma coisa muito intrínseca deles. Teve um movimento alemão organizacionista com von Bertalanffy, que também surgiu esse movimento, que caiu por causa do nazismo e nunca mais surgiu. A União Soviética surgiu forte com esses cientistas e depois não dá para reduzir pelo Lysenko, mas diminuiu, né? E a tentativa que sempre surge na literatura, principalmente de filosofia da biologia, retorno do organismo. Acho que o John Bedick, da Alemanha, tem vários artigos assim. É a mesma coisa, dito de outras formas. Mas aqui a tentativa é colocar como realmente algo, organismo, colocado como dialético, como resolução de problemas, né? Que eu acho que é um ponto
Schmalhausen foi, para mim, o melhor de resolver problemas de forma dialética, né? Que na seleção estabilizadora eu tive que passar meio rápido, mas assim, a construção dele, do que é a seleção estabilizadora, é completamente dialética. A minha ideia é, sem a dialética dele, não chegaria nessa ideia. E é justamente o uso não dogmático, não doutrinário, mas muito frutífero da dialética. A construção de pensamento dele, por isso que eu quero trazer esse livro. Eu acho que é muito rica. Muito rica. Acho que vale a pena um esforço de tradução. Maravilha, parabéns, Marcelo. Muito legal. Obrigado. Só pegar o microfone aqui, peraí. Não, mas é pra gravação. Ah, sim. Eu tava pensando, você tava falando que lá na década de 80, mais ou menos, teve uma retomada do Schmalhausen na Rússia. Você acha que isso vem muito por causa da tradição que se formou ali com William Covey, que estava ali pautando tanto uma crítica a visões de filosofia da ciência mais reducionistas, pautadas ali no empiriocriticismo do Lenin, por exemplo, que eu vejo uma retomada tanto do interesse por genética quanto do interesse por desenvolvimento nessa filosofia da ciência. William Covey vai falar, por exemplo, em cognição corporificada, muito repensando ali junto com alguns autores franceses. Você acha que essa retomada tem essa influência? É uma ótima pergunta que eu queria saber melhor. E eu tenho uma ideia que queda do Lysenko, ele ficou esquecido e até meio com vergonha de fazer o Lysenko, surgiu essa retomada. É um dos motivos. Agora, eu não sei o contexto geral da época no soviético, se também foi influente para ressurgir o Schmalhausen. É uma ótima pergunta. Talvez, acho que os dois fatores auxiliaram o ressurgimento. Né? Tanto que há vários artigos endossando o Schmalhausen na Rússia só nos anos 80, praticamente. Antes, totalmente esquecido, ninguém falava sobre ele. Depois, até hoje, tem muita ideia de Schmalhausen. Tem departamentos na Rússia hoje que são, praticamente, o plano de pesquisa deles é usar a ideia de Schmalhausen para estudar organismos. Então, algo atual, né? Como a Rússia não dialoga com o Ocidente, vamos colocar assim, eles mantêm esse programa de pesquisa próprio. Não estão preocupados com o DNA. Querem publicar o organismo, entender o desenvolvimento do organismo. Não estão preocupados com, um novo... Vai ter trilhões de genes ao mesmo tempo, que é o programa que afeta, principalmente os Estados Unidos e a Europa. Então, eles têm o próprio programa deles de pesquisa. Que, retomado pelo Schmalhausen, eles começam, até hoje, eles têm desenvolvimento de membros em invertebrados, com a ideia do organismo como um todo. Tem uma série de livros e artigos recentes, 2010, 2015, que tratam desse tipo de análise. Mas a pergunta é boa. Legal.